Pai, já meti o destaque. Macaia, Amém. estás a dormir? Vamos isto. Glória a Deus. Wanda Lúcia, Vitória Gomes, Geraldo Augusto, Licida Silva, Celebru, Sônia Cumbana, Adilson Gurgel. Onde eu quero me esconder? Liliane Catarina Laza. Tá passando muitos aviões aqui, pá. Tem guerra aqui, ó, como muito barulho no ar. Parece em Teirão. Ou então em Tel Aviv, Jerusalém. Ah, vai ter cimeira. Cimeira de que mais? Hã? Vânia. Chamou de Bishop. Bishop. Os presidentes africanos estão a vir aqui em Angola. Ah, quando? Ah, muita aviação a passar lá em cima. Ah, domingo. Chama-se o quê? Cimeira dos não alinhados. Naquele tempo tínhamos aí os não alinhados. Dos fracos africanos. Regina da Lisboa. Tatiana? Essa cimeira dos quais, então? Estão a vir tratar a respeito do Elias ou como? Hã? Eles já ficaram para trás. Elias está a tratar com o chefe deles. Elias está a tratar com o chefe deles, os russos, a Índia, os americanos. Ah, Elias está a tratar com aqueles que lhes deram cobertura. Eles não foram lá na Índia buscar feitiço. Elias está a dar porrada ao Putin. Estes são meninos, pô. Se eles falarem de mim na reunião, também nessas reuniões não falam. Aí tem muita gente, tem trabalhadores, tem jornalistas, tem guardas, funcionários, as chamadas domésticas, como é que chama, governantes, aqueles que servem as águas. Eles não podem falar isso. Eles só falam, pode ser que vão ter uma reunião secreta, no circuito fechado, aí sim. Se eles falarem do meu nome, vai aparecer lá o leão. Ei! Não, não, fala ainda aí. Pensa ainda nesse assunto aí. Hã? Pense ainda, eles lá bem reunidos, o leão aparece lá no meio deles. Vão, vão se bater nas paredes, uns vão cair no chão, vão levantar as mãos assim, por favor,
Não me mata só como Macron. Vão me implorar. Vão começar a se borrar mesmo lá no chão. Hã? Para tratar os assuntos econômicos. Mais rápido. O mais rápido é ele trazer de volta. Voltou. Então, o puto malungo, como é que é? Tem sempre dois malungos aí. Não consigo distinguir quem é. Eu acho que esse aqui é australiano. Austriano. O outro está lá, discípulo. Ah, para pastor, aliás. Hã? Um é do bungo, outro é do quê? Dos buengas. Esse é Mwanambuenga ou Mwanambungu? Isabel de Carvalho. Parararararara. Como assim? Hã? Deus enviou seu filho amado para nos salvar. É verdade, pô. iPhone da Venância. Essa Venância é mais alguém. O discípulo zeloso Moinho. Celita. Nicolau Elote. Maranata. Ó, vem. Jambaiamina. Aí no Lubango tem lá assuntos, pô. Tem assuntos muito grandes aí no Lubango. Mas uma pecador foi cortada. Lubão, então, tem assuntos. Ah, pela primeira vez, Venância. Olha, todas as pessoas que são novas, eu consigo detectar. Seus nomes são, assim, novidade, né? Venância. Primeira vez, a convite. Bem-vinda, tá, Venância? Fica aqui no nosso meio. Eu vou te abençoar. Eu tenho poder para abençoar. Luísa de Carvalho, Estela, Chitanda, Elisa, Vieira, Teresa. Eu disse que aí no Lubango tem lá um assunto muito grande. Um pecador blasfemador de Elias morreu, infelizmente. Uma pecadora. Arlete, tem assunto aí no Lubango. Amélia, assunto bem grande. Mandaram uma mensagem agora aí no Jambaiamina. Pai do Senhor, amado mestre, só para confirmar mesmo que o machado está muito afiado. Uma senhora aqui no Lubango tentou se levantar contra a igreja. Aqui.
Iremos abrir uma casa de oração no segundo bairro mais grande do Lubão. A senhora, quando se apercebeu que a proprietária quer colocar a casa de oração da Estene na sua casa, começou a falar coisas feias sobre o mestre aos vizinhos, coisas de tipo: aqui vão colocar a igreja de um falso profeta. Não aceitem. Nenhum vizinho entra nessa igreja. Vamos todos dizer que não queremos igreja. Hoje morreu, foi dar à luz, só o bebê é que sobreviveu. A mãe morreu. Nesse momento, as pessoas que ela tentou usar para falarem mal da igreja estão todos pasmados e admirados, e silêncio total. Ouvistes? Mas uma pecadora no inferno vai saber que não dá para falar à toa. Ah, no inferno vai saber que andou a falar à toa e aquilo lhe custou a vida. Ah, Jamba, a manana Jamba. O machado está bem afiado. Viu? Custou muito caro. Em menos de 3 semanas. A rapidez é muito grande. Uma falsa profetisa me chama de falso profeta. Seguidor de falsos profetas diz que eu sou falso profeta. E morreu nos seus pecados. Pelos seus pecados foi julgada. E veja só, e todo mundo já está a dar conta. Por isso os vizinhos todos estão aterrorizados. Aquele terror é por quê? Eles já deram conta que é por causa do que ele esteve falando. E acabou de... é, ele acabou de, né? O prumo está a lhes machucar. Mais uma soberba foi destruída com a sua soberba. A soberba levou a soberba dele, pois Deus prometeu destruir a soberba dos soberbos e a arrogância dos arrogantes. Infelizmente. E nós não podemos fazer nada. Agora os outros que ficaram, pelo menos aprenderam. Jamba, terror quando vocês forem lá, olha, controla seu Jamba, quando eles estiverem, vão começar a fugir nas casas. Aqueles que ele influenciou e que se aperceberam que a morte foi por causa do que ele andou falando. Vão fechar as portas. Vão dizer, está a passar o discípulo do homem. Vão chamar as crianças, entram em casa, e o quê? Corre! Vão fechar as portas, burro. Depois a criança vai perguntar, e o que é que se passa? Está a passar o discípulo do homem aí. Qual homem? Aquele homem, você está a perguntar, mas não fala mais. Não dá para falar, é um nome que não dá para falar. Há um nome que é proibido falar. As crianças atrevidas vão, mas que homem então é esse aí? Pô, vou te falar. Vai entrar nas redes sociais, vai abrir, sem nenhuma palavra. Oh, mamãe, esse é um pastor. Psh, me falaram que é falso profeta. Ei! Cala-te! Cala-te e aquieta-te. E o que, mamãe? É proibido. É proibido chamar esse homem de falso profeta. Todos que lhe chamam de falso profeta morrem. Volta a falar. Fala o contrário. Não, não, ele não é falso profeta. É homem de Deus. Tá bom. Tem uma cá na Alemanha que diz
há um rapaz que frequenta a nossa igreja para ter cuidado, pois o mestre é falso profeta. Eu disse, por essa palavra, ela sofrerá agravo e até mesmo julgamento, a não ser que se arrependa. Mas como ela é pastor, sei que não vai pedir perdão devido ao orgulho desta feita, a espada vai cortá-la. Já era. Daqui a pouco já vai morrer, pastor. E no inferno vai saber com quem ele brincou com ele. É verdade. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Sem complacência, sem contemplação. Não, não há contemplação. Paz, paz. Que paz? Hã? Paz? Não há paz nenhuma. Paz. Quem que falou essas palavras? Alguém estava a gritar paz, paz, paz. Eu disse, qual paz é essa? Hã? É Geu, né? Johnny, foi Geu, ok? Paz, paz, paz de onde? Estás morto, pá. Tua mãe contaminou Israel, você vem com paz. Há paz na terra. Hã? Ouviram? Estava a desejar paz. Disse paz. Não há paz. A guerra. Significa não há contemplação. Eu quero falar de um assunto aqui que já falei assim a miúdo no Facebook e vou falar com mais profundidade aqui, talvez com menos, né? Como o Espírito Santo me conduzir e eu falarei. Eu acho que ainda não chegamos ao número 7, né? Mas não vou esperar 700. Não vou. Não tem nada a ver com isso. Eu prego até com uma pessoa. Se já preguei até no GAN, nos capins, incrédulos, nas matas. Hum? Eu gritei aos capins, arrependam-se, seus incrédulos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Disse aos capins, não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Se vocês não se arrependerem, vão ser cortados, pois o machado está posto à rei do capim. Gritei, 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 depois fui sentar. E eu me perguntei, mas isso é loucura? O que eu fiz? Mas não me arrependi. Ouviu? Se no capim, hein? As cadeiras vazias, eu preguei. Eu lá no altar estou a dizer, estou a ver muito povo. Uma multidão está a vir aí. Estou a ver uma igreja cheia. Não tem espaço para pôr as pessoas, os vizinhos a rirem. Que há. Oh, mas esse homem também. Esse não estava até bem. Não tem espaço para pôr o povo. Multidões e multidões estão a vir aí. Eu começo já a estender a minha tenda e alargar ela, firmando as estacas, porque muito povo está a vir da terra de longe. Sabe, o dia das coisas pequenas. Fosse no domingo, seria esse o tema da mensagem. O dia das coisas pequenas.
Há um dia das coisas pequenas. Quais são essas coisas pequenas? Qual é esse dia das coisas pequenas? O dia do deserto, o dia da tentação, o dia do começo, o dia do princípio, o dia da solidão, o dia em que você está só. Aquele dia é o dia das coisas pequenas. No caso da Esther, o dia das coisas pequenas é o dia que ela começou. O dia das coisas pequenas. E Deus naquele dia falou: quem é este que despreza o dia das coisas pequenas? Mas então, esse é quem? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Vocês entenderam? Esse é o fundamento da Esther. A revelação do começo. A palavra revelada. Eu vim levantar um templo. Todo aquele que levanta um templo tem 2 funções: rei e sacerdote. Aqui no caso, na dispensação da lei, ninguém ocupou as 2 funções. Tinha um sacerdote e tinha um rei. No caso da segunda casa, que é o segundo templo, não o primeiro, o segundo, tinha um rei, que era Salomão, e tinha um sacerdote, que era Zadok, que substituiu Abiatar. Agora, na dispensação da graça, Jesus Cristo edificando a casa e foi fiel em casa, na sua própria casa, todo dia da sua vida, a casa que ele próprio edificou. Agora, ele mesmo é o sumo sacerdote e também o rei. Por isso, Jesus aparece como rei e sacerdote. Melquisedeque, rei e sacerdote. Sacerdote, Deus eterno e rei de Salém. Paz e justiça. Ok? E Jesus Cristo também veio na ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Rei dos reis e senhor dos senhores, o sumo sacerdote das nossas confissões. Agora veja, eu apareço para vir levantar a casa que caiu de Davi. Ou tornarei a levantar a casa de Davi que caiu. Amém? A casa de Davi entre os gentios, que seria chamada casa de oração em todas as nações. A diferença é que ontem era casa de Betão e hoje é casa espiritual. É a igreja do Deus vivo. É o reino de Deus na terra. Ok?
Essa casa, ela existe. É incrível. Esse templo, ele existe no espírito. Assim como fisicamente o templo teve que ser construído, também espiritualmente o templo, a casa de Deus tem que ser construída para que os humanos, os homens possam encontrar descanso dentro dela, o repouso, para que possam oferecer sacrifícios de louvor puros, apresentando seus corpos, claro, a Deus, para que os humanos possam buscar Deus e possam achá-lo. Há 21 anos atrás começou esta obra. Há 21 anos atrás se colocou o primeiro fundamento. Desde aquele dia teriam começado as guerras. Longas e prolongadas guerras. O embate começou desde aquele dia. É incrível. Eu me lembro, acabamos de fundar a igreja, fizemos o primeiro culto. No regresso, ou então da saída da minha casa para ir acompanhar o homem mais forte daqueles rapazes que vieram comigo. Então, consideramos que era o segundo homem. Naquele mesmo dia, me avisou que ele não pertencia a essa igreja. É muito forte, né? Ele me disse que ele teria vindo até o meu lado somente para aprender e depois iria abrir o ministério dele. Que foi um choque muito grande para mim. No mesmo dia que se começou a rebelião, e eu sempre com o meu caráter respondi somente amém. Começaram as guerras. E todos que ouviram que o Marcelino abriu igreja riam até desmaiarem. Na Igreja Universal, onde eu saí, riram até se fartarem. Mas nós avançamos com o nosso projeto, pois o projeto não é da terra, é do céu. Poderia falar algumas citações, não é situações, de pessoas que zombaram desta obra, como de uma adventista que diz: eles podem gritar, 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 vão sair dispersos e não vão conseguir nada. Outro disse: você sabe o que é o conceito de igreja? Para você abrir igreja, você sabe o que é igreja? Você estás a brincar com as coisas sérias. Esse nome é muito pesado. Igreja. Esse já é um pentecostal. Quer dizer, os pentecostais, desde o princípio, que eles mostravam a indignação contra o homem. E ele repetia: igreja. Igreja. Sabe o que é igreja? Sabe o que é esse nome igreja? Fala em ministério, homem. Vai lá abrir ministério, pô. Em outras palavras, tu não estás em condições de abrir igreja. Você sabe o que é? Você não sabe nada. Não tens formação teológica, nem básica tens. Queres abrir igreja? Nós prosseguimos em meio ao desprezo. Alguém disse: avisem a ele. Esse até foi mais
pragmático. A lavra é muito grande. Não vai ser fácil, não. Eu só entendi que não desprezou, mas mostrou a dureza, o trabalho árduo, como o anjo falou a Elias, muito comprido o teu caminho. Gostei dessa. Pelo menos algumas citações do que eu ouvi. Uns chamaram-me de aventureiro, preguiçoso, veio de trabalhar. Bom, mas está aqui a palavra. Eu me lembro que naquele dia eu virei para a parede, não tinha parede aí no lado que eu estava, uns arames farpados. E virei no lado das chapas com arames farpados. E eu fechei os olhos e eu falei: Pai, fala comigo. O que é que eu devo falar hoje, como primeiro dia do começo da tua igreja? E eu abri, sempre prego essa mensagem, né? E me deparei com essa citação, esse texto aqui. Ah, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. É incrível. Isso foi para mim uma lufada de ar fresco. Um desesperado, um tímido, um covarde, que estava a se esforçar para obedecer a Deus. Agora está a abrir a Bíblia e está a encontrar uma promessa muito bacana, como diz aí o brasileiro. Então, deixei de pensar de lascamento. Já não falei, estou lascado, porque eu vi Deus a falar comigo. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Eu disse que eu vim fundar uma casa. E também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quantas vezes que eu me deparei no aperto da vida, no fim da minha caminhada, no desespero, quando tudo estava perdido, e eu me lembrava desta passagem, desta palavra, desta revelação. As mãos de Marcelino começaram esta obra, para que saibas que estas mãos vão completar essa obra. E eu cobrava essa promessa a Deus. Pai, estou desesperado. Tu disseste que eu comecei e iria terminar. Me ajuda. E assim era ajudado em tempo oportuno. Grande promessa. As mãos de Marcelino têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Mas por que, ou então quem é esse que está desprezando o dia das coisas pequenas? Essa palavra que foi dirigida aos meus adversários que queriam questionar essa atitude, aos opositores que queriam desprezar essa atitude. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses vão se alegrar, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor escorrem por toda a terra. Aí está o prumo. Na verdade, nem eu entendi nada a respeito do prumo naquela altura. Sabia que são 7 espíritos, mas não tinha o conhecimento exato de que se referiam. Mas compreendi, pelo menos, essa promessa, que essas mãos teriam começado e essas terminariam. Esse foi um grande incentivo. Uma casola, um conforto, um incentivo, é tudo. Tudo, 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 tudo. Então, sabe, Jesus Cristo
comparou o reino dos céus semelhante ao grão mais pequeno de todos os grãos, que é a mostarda. Isso mostra o começo do reino de Deus, ou dos céus, que ele começa pequeno, como a semente do grão da mostarda, que é a menor de todas as sementes na terra. Mas quando ele for semeado, ele vai se transformar em maior hortaliça ou árvore. Veja só, a semente mais inferior, mais pequena, que vai gerar, transformar-se em uma árvore maior. E Jesus falou isso. Então, agora estão a fazer comparação aqui, né? Mas esse que está a desprezar o dia das coisas pequenas é quem? Hum? Vocês não sabiam que as coisas pequenas amanhã vão se transformar em coisas grandes? Vocês não sabiam que essas mãos que começaram essas coisas pequenas vão completar essas coisas pequenas, transformando-as em coisas grandes? Vocês não sabiam que ele vai tomar o prumo na mão dele, os 7 espíritos, para poder, glória a Deus, nivelar, regrar, endireitar, aplanar as coisas na terra, com a ajuda do Espírito Santo, ou então da plenitude do Espírito? Pois ele disse antes aqui, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então, por esse Espírito, se abaterá os lugares altos e já começaram a ser abatidos. Por esse Espírito, se vai endireitar os caminhos tortos. Por esse Espírito, se vai aplanar as estradas escambrosas. Os montes outeiros serão abatidos. Por esse Espírito também serão elevados os vales. Por esse Espírito, terraplanagem vai se aplanar as estradas. Por esse Espírito, vai se abater a arrogância dos arrogantes. Oh, aleluia. É incrível. Mas quem viu esta casa no seu princípio, falou isso também a Ageu. Viu o povo desfalecido, o povo que veio da Pérsia, o povo que veio da Babilônia, desfalecido, sem vontade de edificar a casa do Senhor, porquanto havia muitas adversidades, muitas oposições. E Deus tomou Ageu e os começou a repreender, e Ageu foi contemporâneo de Zacarias. E o templo é mesmo esse que eu estou acabando de ler aqui, de Zorobabel e Josué, claro. Agora você veja. Ageu disse, quem viu esta obra e viu também aquela outra primeiro, comparando esta com aquela, aos vossos olhos, o que vocês acham? Parece que essa é desprezível, né? E aquela foi muito honrada, muito gloriosa. A famosa casa de Davi, o templo de Salomão, que arrastou os povos, os vizinhos reis e rainhas, princesas, para irem ver a sabedoria do homem e a formosura do templo. Hã? E estava a falar Geu, olhando para esta é desprezível aos vossos olhos em relação àquela. Estava a falar aqueles que já tinham mais de 70 anos, que foram na Babilônia, ou que ficaram e que tinham acima de 80, talvez tinha 10 anos, 12, 20, sei lá, estavam com 90, e já eram adultos. Então estava a lhes perguntar, olhando para aquela, em relação a essa, aquela é mais gloriosa, né? E eles responderam sim. Não, estão enganados. A glória desta casa que vocês estão a ver aqui será maior do que a primeira. Como assim? Eu creio que isso não, foi um choque para aqueles que viram a primeira casa. Está aqui no livro de Isaías, de Ageu, no versículo 9, capítulo 2, diz assim:
Ah, a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ouviu? Última. Aquele é o último. Para aquela dispensação nunca mais houve. Agora tem a outra. As pessoas estão a procurar a terceira casa. Já existe a terceira casa. É o reino de Deus que se manifestou. São vocês. Lá no Brasil, está todo nas redes sociais, vai ver o terceiro templo. O terceiro. Alguém me perguntava aí nas perguntas e respostas. Fala do terceiro. Diz, qual é o terceiro templo? O terceiro templo é você, pá. Agora precisa ser morada de Deus, né? Vocês estão à espera de qual é o terceiro templo? Por causa dessa ânsia do terceiro templo, por isso o Dir Macedo foi construir o terceiro templo. Na ânsia do terceiro templo. Está aqui, última. A glória desta última casa será maior que da primeira. Ok? Terminou aí. A glória é a casa do Espírito Santo. Já não é mais nem casa de Salomão ou Davi, nem tampouco casa de Zorobabel e Josué, não. A casa do Espírito Santo. Esse é o homem agora. Mas para que o homem se torne morada de Deus, é preciso que entre no reino. E para que haja reino, é preciso que se constrói o reino. Ah, tá entendendo? Você nunca tinha entendido isso? Epa, que coisa linda. Quando Jesus veio, não tinha reino. Não tinha. Tinha lá o templo de Zorobabel, mas não tinha reino. E ele disse, é chegado até vós o reino dos céus. Só o reino, ou então no reino, as pessoas são geradas para se tornarem filhos do reino. Ok? Os filhos do reino são gerados no reino. E para que os filhos sejam gerados no reino, tem que ter reino. E para ter o reino, tem que ter alguém que vem construir esse reino. Assim como Moisés levantou o tabernáculo no deserto. E Salomão levantou o primeiro templo. E Josué e Zorobabel levantaram o segundo templo. Também tem que ter um homem com carne, osso e sangue que tem que levantar o templo espiritual. Tem que estabelecer o reino. E o reino, para ser estabelecido, tem que destruir o reino que existe. Mais ou menos, veja só. Aí, onde estava o templo de Salomão e Zorobabel agora, depois, mais tarde, está lá uma mesquita, né? Dos muçulmanos. Se mais ou menos os israelitas quisessem construir o templo, como ainda continuam nesse engano, eles tinham que derrubar aquela mesquita. Não iriam levantar o templo em cima da mesquita. E tinham que acabar com aquela mesquita. Não que a mesquita ia desaparecer da terra. É destruir aí, porque o lugar é deles, e eles iam levantar lá o lugar deles. Lá, vocês vão lá no outro lugar. Aqui não. Aqui foi escolhido por Deus. Monte Moriá. Esse aqui é o nosso lugar. A era da Raúna. O Jebuseu é muito forte, né? Óbvio? Agora, esse reino é espiritual. E o templo também. Mas também existe templo espiritual e reino espiritual de Satanás. E como você vai estabelecer um reino sem primeiro vencer o reino que você encontrou? Não é possível. Porque só você vai libertar as pessoas para lhes trazer do reino quando você tem reino. E quando não tem reino, não tem poder para libertá-los. Porque eles estão no reino das trevas. Entenderam? Senão, você abre uma igreja, é isso que eles fizeram. Abriram a igreja que não tinha reino. Abriram a igreja sem reino. E eles acharam que era reino. Só que não existem três reinos, só existem dois.
Quando você abre igreja sem reino, então é o reino de quem? É o outro reino, das trevas. Ainda que você não conheça as profundezas de Satanás, mas a influência de Satanás estará aí por causa do pecado. Hã? Pode não ser feiticeiro, mas porque você não nasceu de novo, e só se nasce de novo no reino. Você abriu tua sinagoga. É um erro. Quer dizer, você foi sem alguém te enviar e fizeste tudo na carne. E a carne para nada aproveita. E a letra mata. Então, o pecado estará aí. Pensante, na tua e de todos que fazem parte daquela casa. Então, é casa do diabo. É trevas. Entenderam? Eles sabem do que eu estou falando. Eles todos os líderes sabem. Todos os líderes que têm proeminência, já vos falei, volto a falar aqui. Não são esses meninos aí do bairro que estão a lutar para ir pregar e tirar lá 200 kwanza para ir comprar uma quiçango. É? Está a pregar no domingo, tem que sair lá pelo menos 2 pau para jantar. Estou a falar de todos esses que estão há séculos, décadas, que têm prominência, têm igrejas em vários lugares. Todos são feiticeiros. Tem que ser feiticeiro. Todos. Se não for feiticeiro, você não vinca. Eu não estou a falar que todos que estão lá dentro são feiticeiros, mas o líder tem que ter sustentabilidade espiritual para manter aquela multidão, para manter aquela estrutura, para manter... Então, aí entra os pactos, o envolvimento com as trevas. Agora, os outros vão pensar que tem um líder, homem de Deus, que está lhes conduzir para Deus. Então, na sua ignorância, estarão a adorar a Deus, mas que não é Deus. Porque eles, primeiro, quem não conhece a Deus, vai adorar ao diabo, por não conhecer a Deus. Pode falar o nome de Deus, mas quem está a receber aquela adoração não é Deus, é o diabo. Por quê? Por causa da vida. Quem não conhece a Deus vive em pecado. E quem vive em pecado, toda adoração que ele faz é o pai do pecado. Cada um serve, adora, faz serviço ao seu Senhor. Ah, ouviu? Então, por isso você vê que o feiticeiro é só um, os outros nem são bruxos. Estão a pensar que estão a ser guiados por um líder visionário da parte do Senhor. Afinal, é um das trevas e que eles são ovelhas de matança. Entre os pastores e o povo, tem lá pessoas que não entenderam nada. Os feiticeiros que estão lá não despertam ninguém. Não pensam, vão falar, não, aqui vocês estão. Eles também, aliás, eles são os primeiros, né? Eles são os primeiros que fazem adoração, são os primeiros que cantam, que dançam, que pulam, são os primeiros que falam de Deus, são os primeiros que incentivam Deus é bom, porque eles sabem que eles têm um curral, uma capoeira, onde tem ovelhas, cabras, galinhas para comer. É fácil do que correr mais lá fora. Está lá dentro, por isso estão lá, trazem lá suas talas, apertam lá, tiram sangue, tudo, usam tudo lá. Matam, roubam, destroem. Ok, então feito isso, Ageu disse, a glória desta última casa vai ser maior que aquela. Foi um choque para eles, sabendo Salomão edificou a casa em paz, muita riqueza, Davi, não se deixou muita riqueza, e eles estavam no aperto, mas Deus estava a lhes surpreender. Não, essa é mais gloriosa que aquela. Ok? A segunda casa. E querem saber o que significa isso? Cada uma dessas casas é simbólica. No tempo da graça também vai se construir 2 vezes. Emanuel edificou a casa, assim como Nabucodonosor viu. Nabucodonosor foi rei de quem? É muito espiritual que você está ouvindo. Rei de quem? Quem sabe? Que destruiu a casa de Davi. Rei da Babilônia. E hoje a Babilônia é quem? Hoje a Babilônia foi onde? Foi no Ocidente. É o Vaticano, né?
Ouviu? Então, quem é que destruiu a igreja? Não é a igreja católica? Não é Roma? Estão a entender? Estão a entender? Mas vocês estão a entender? Depois se edificou a segunda casa. 70 anos depois. É muito forte. 70 anos depois se edificou a outra casa. É só ver aí na profecia de quem? De Daniel. E vais ver, 70 semanas estão determinadas. As primeiras 7 semanas é da saída da ordem até a construção do templo, que durou 46 anos. Só mais 3, que é 49, 7 mais 7. E depois vais encontrar 69 semanas. Quer dizer que tira 7, nas 69 fica quanto? 62 semanas. É multiplicar por 7 e vais encontrar quantos anos demorou aquele templo. Desde a sua inauguração, 46 anos depois da sua construção, e mais as 62 semanas. hã? E vais ver. Tudo dito, não estão a entender? 62 vezes 7 dá quanto é? Vais encontrar quantos anos demorou o templo de Zorobabel, com Josué, claro. E depois acrescenta mais. Esse 434 é que Cristo foi elevado. Ok. Agora controla. Desde o arrebatamento, então, a subida de Cristo até o rei da Roma vir destruir o templo. Passaram quanto? Passaram 100 anos, né? Sei lá se foram 100. É fácil, vai se encontrar. Ah, depois da glorificação de Cristo, 69 semanas. A 70ª é a última semana dos 7 anos do reinado do anticristo. Há um intervalo entre 69 até 70. Ok, 100 anos depois de Cristo, depois que Cristo subiu, o templo foi destruído outra vez. Então acrescenta os 400, não sei quanto, oh, Lorena, mais 100. Tens aí o tempo que o templo foi destruído e nunca mais. E nunca mais se voltou a construir outro templo. Voltaram muitos anos depois, mas não conseguiram edificar o templo, nem com a força da Mossad, que mata, olha, a Mossad mata, né? Os outros nos seus países, aniquila uma direção inteira, mas não conseguiram edificar o templo. É muito forte, né? Mossad dizimou a liderança do quem? Do Hezbollah, dizimou a liderança do quem? Dos Hamas, até estavam fora, foi eles perseguir, eles matou. Dizimou agora a liderança, os generais quem? Do Irão, os cientistas, todos. E ainda já disse o lobo, o que eu chamo de lobo é o Benjamin. Benjamin já disse o Netanyahu, vamos perseguir todos. Onde quer que eles estiverem, vamos lhes achar. Mas ainda assim, desde o ano 40, quando é que eles voltaram? A independência de Israel. Controla aí. É fácil. Foi 1940, 45, 48, né? Confirma aí. 48. Desde 1948, da independência de Israel, esse é o ano que eles voltaram ao chamado sionismo. O sionismo é o projeto das Nações Unidas, na verdade, Inglaterra e Estados Unidos da América, para trazer de volta, se compadeceram deles por causa do que aconteceu com o Holocausto. Foi Deus. Então disseram, não, esse povo sofreu muito. Aí o Hitler matou seus milhões, pá. Então
A única coisa é ele trazê-los de volta para a terra deles, aonde os americanos ou então os romanos lhes levaram, lhes tiraram. E eles voltaram em 48, celebraram a independência. Ok? Quantos anos passaram? Até hoje. 48, 2025. Fazem as contas. Quero eu os matemáticos. Até hoje, nem tentativa, nem alicerce. Você tem projeto, é só no papel. Olhando para 77 anos passaram, olhando para o que está acontecendo, parece que é desta vez. Alguém pode dizer não. Desta vez, porque o Irão é o mais forte dentre os muçulmanos, o inimigo, o ódio e não sei o que, o opositor número um. Não, não é só Irão. Esse projeto não é só Irão. O povo, o Egito, não deixa. Essas Arábias mesmo que estão aí, parecem amigos do americano, nesse caso, é negociável. É inegociável no tocante a levantar o templo em Jerusalém. Mas passa com a permissão de Deus. Ok? A Turquia é um outro inimigo. Todo mundo árabe. Os árabes e também os do Golfo Pérsico. Porque muitos chamam todos de árabes. Esses todos não são árabes, não. São muçulmanos, mas não são árabes. Outros sim. Além do Rio Eufrates, esses não são árabes. Ok? Agora você veja. Esses todos não deixam. Todo mundo muçulmano. E também não são os muçulmanos. E todos os esquerdistas do mundo estão a favor do projeto dos muçulmanos. Só a direita extremista não é a direita normal. Mas, você conhece toda a política, ou como então você? Quem tem a ciência do alto entende tudo. Existe uma direita normal, essa aqui é tipo água, é leite aguado. Agora esse como o do Bolsonaro, como o do Trump, desse que está na Itália. Esses aqui são os defensores acérrimos. Toda a direita defende o Israel. Mas esses aqui querem mais. Os outros, não, é por causa do conflito. Vamos, é para pronto. E a outros são leite aguado. E as Nações Unidas é a esquerda. Enquanto que a direita defende Israel, a esquerda defende a Palestina. Por isso vocês estão a ouvir o Lula sempre a insistir. Vocês ainda não entenderam, né? Esse aqui da Angola, esses até ficaram perdidos no tempo, não se consegue distinguir se eles são da esquerda ou se são da direita. Segue aí, esse tipo são aquelas prostitutas que vai com todo. Hã? Perguntaram ao Savimbi se você é da esquerda ou você é da direita. Nem conseguiu. Ele falou que ele é centro-direita. Eu sou centrista. Não, eu entendo a política desde há muito tempo. Perguntaram assim, a UNITA é da esquerda ou da direita? Ele falou, não, sou centrista. Oh, como então assim? Me apanharam. Tua origem, você foi no Mao Zedong, é um comunista, onde você se formou, eles é que te ajudaram, e depois não sei o quê. Vai receber uma ajuda aí dos americanos. Mas, como então você? Cômodo, ok? Pato não segue galinha. Agora, você veja, hoje eu estou a levantar a segunda casa. Assim como a primeira foi destruída pela Babilônia, também a primeira espiritual foi destruída
pela Babilônia, a Babilônia espiritual. Mas esse também vai ser destruído. Esse vai. Vai! Quem vai destruir? Sempre a Babilônia. Ok? Mas a Babilônia estará agora nas mãos do anticristo. Porque ele vive, posso crer no amor. Estão entendendo? O anticristo, a cabeça, e o falso profeta, a mulher. Estão entendendo? Essa casa também vai ser derribada. Por que ele vai ser derribado? Porque vocês sejam perseguidos. Para que sejam entregues nas mãos do vosso adversário. A diferença é que quer as duas casas físicas, como a primeira espiritual, esses aqui foram vencidos, mas essa não será vencida. Não, não, quem compreendeu o que eu falei? Nabucodonosor, Deus lhe trouxe para destruir a casa de Davi por causa dos seus pecados. Ok? A Roma veio destruir a segunda casa de Zorobabel por matarem o Filho de Deus, seus pecados. Vossa casa vai ficar deserta e não me vereis mais. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra, que não vai ser derribada. A cidade será cercada. Isso tudo aconteceu. Ok? E a casa espiritual, a primeira, por causa dos seus pecados também. Eles se desviaram. A igreja não permaneceu firme. O fogo se apagou e eles tomaram controle da igreja. E levantaram o seu reino em cima do reino da igreja. Para fazer isso tem que vencer. Como eu já falei, venceram. Já era. E eu tive que vir resgatar uma guerra. Aleluia. Eu tive que vir lutar com eles. Há 21 anos que comecei esta obra. Eu lancei esta semente, a mais pequena de todas, mas que sim, que vai crescer e o seu topo vai chegar até o céu. E os seus ramos até nos confins da terra. E todas as animárias e criaturas da terra vão encontrar descanso, repouso, debaixo dessa árvore, debaixo dessa casa. Podemos chamar ela de árvore, casa. Sim. Aqui está um sumo sacerdote que está a levantar a casa. Há um príncipe aqui. Ó terra. E assim, vamos edificar esta casa. Com suas três glórias. A glória da primeira casa, a glória da segunda casa, a glória da terceira casa. Ouviu? Construir uma casa nas estrelas, uma casa na lua, uma casa no sol, ou então uma casa para trazer as suas três glórias. Ok? Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua, outra é a glória do sol. E quando alcançarmos e trazermos aquela glória, a glória das glórias, então essa casa será erguida no cume dos montes e o sol vai brilhar. Alguém me mandou uma mensagem, eu estive a falar com ele e ele me fez uma pergunta. Calma aí, será que posso achar este alguém?
Ah, achei ela. Ele disse que teve uma visão muito poderosa. Perguntou-me, por que o pai não fala a verdade para todo mundo? Quanto mais o pai se faz passar de apóstolo, quanto mais a minha mente gira muito. Sabe o que ele queria dizer? Tu te faz passar de apóstolo, mas tu não és apóstolo. Ou então és muito mais do que um apóstolo. Por que o mundo não pode saber dessas coisas? E eu lhe respondi: se eu lhes falar esta verdade, não vão crer. Por isso lhes falo em parábolas. Só lhes falei que eu sou Elias. Estão escandalizados. E se lhes falar o resto? Ok? E eu disse: o mundo não está preparado para ouvir esta verdade. Senão vão morrer blasfemando. Não, senão vão morrer ao blasfemarem. Como uns já estão a morrer blasfemando. Então, para lhes poupar, por isso essa verdade não se fala abertamente ao mundo. Porque senão não estaria a ajudar o mundo. Eles vão morrer, porque eles vão blasfemar. E ele me disse: então o pai não vai lhes falar agora. E eu respondi: Isaías disse que quando a terra se encher de glória, então toda a carne vai saber quem é que fala na terra. E depois disse: e a terra só se encherá de glória quando todos os montes e outeiros, ou então os lugares altos, forem abatidos. Então a glória de Deus vai se manifestar na terra. E o sol da justiça vai brilhar na terra. E o monte da casa do Senhor será erguido no cume dos montes. Depois de 4 dias, a luz vai brilhar sobre todos que creem. Ok? Essa é a conversa que eu tive com uma pessoa que me fez algumas perguntas por causa de uma experiência que ele teve. E ele me disse assim: eu tive um sonho nesta madrugada em que nos céus de Angola apareceu um rolo muito grande e as duas pontas deste rolo eram de madeira. E neste rolo tinham muitas imagens que pareciam instruções. E a cada imagem eu ficava assustada. E eu via tanta coisa neste rolo que eu não parava de chorar. E neste rolo eu via o seguinte: a lua carregada de sangue. Eu nunca tinha visto em toda a minha vida a lua daquele jeito, tão carregada de sangue, tão vermelha. Eu vi neste rolo 4 cavalos, preto, vermelho, amarelo e branco, que passavam em alta velocidade. Esses cavalos eram tão estranhos para mim que eu gritava para as pessoas virem ver o que eu estava a ver neste rolo, mas muita gente me impedia de falar às pessoas. Diziam-me que era exagero da minha parte. Isso não é nada. E esses cavalos tinham rostos de homens. Eram 4 cavalos, tinham espadas em suas mãos. Passavam com tanta velocidade que parecia que iam para um combate. Eu e duas muçulmanas éramos as únicas que conseguíamos ver e ter o entendimento de que vai acontecer. O resto das pessoas continuavam nos seus afazeres
Mas essas duas muçulmanas filmavam as imagens que estavam fixas neste rolo. Eu vi neste mesmo rolo a nova cidade de Jerusalém, que coisa mais linda. Essa cidade resplandecia muito. Era tanta luz que saía dela. Meus irmãos, foi algo lindo de se contemplar. E eu chorava muito pelo que este rolo me mostrava o restante de imagens que estavam neste rolo. Já não consigo me recordar, porque eram muitas imagens que estavam neste rolo. E quando tentei ir ao encontro desses muçulmanos para me enviarem os vídeos, porque eles tinham filmado tudo, aquele cenário nos céus, o rolo se enrolou, ou seja, se fechou, e fui levada a ver uma outra coisa. Vi toda a cidade de Luanda escura. E eu disse comigo mesmo: Meu Deus, onde estão os meus familiares? Meu Deus, por favor, não faça isso comigo. E quando me foi mostrar, todos os habitantes de Luanda estavam todos em suas casas, mas com as portas e janelas bem fechadas. E eles se escondiam em suas casas. E eu vi insegurança total em Luanda. Eu vi muita gente neste país. Eu vi que os animais a nível mundial saíam dos seus habitats para atacar e perturbar os humanos. Eu vi uma cidade que foi devorada pelos animais selvagens. Ninguém sobrou nesta cidade. Eles comeram todos, eles e sem deixar rastro. Eu vi muita fome em Angola, eu vi muita seca em Angola, eu vi sofrimento na sua força nesse país e eu só chorava. Em seguida, eu fugia de um lado para outro, porque não havia segurança para ninguém na terra. Pelo menos era o que conseguia ver, que a maioria das pessoas viviam de muito medo e insegurança total. Deparei-me com um grupo de jovens assassinos, a sangue frio, e eles soltaram um grande leão e este leão atacou bem à minha frente um bebê de 1 ano. E ela não matou esta criança. Ele não matou essa criança porque eu marcava passo para trás para fugir. Mas o leão seguiu-me e eu corria numa velocidade. E parecia que eu corria mais do que este leão. E quando as minhas forças acabaram, eu concentrei o leão e em voz alta gritei: Elias! E alguém me arrebatou deste perigo e fui aparecer na casa dos meus parentes, com portas fechadas, e eles apanharam um grande susto ao me ver. Eu vi a nível mundial que ninguém tinha confiança uns para com os outros. Na terra, vizinhos se matavam entre eles. Eu vi muita traição na terra. Eu vi a terra surpresa pelo que estava a acontecer. As notícias que víamos e ouvíamos nos jornais e rádios de Angola era de lamentação. Os próprios radialistas não resistiam a darem tamanhas notícias. Eles choravam, choravam muito. A cada uma deles dizia: é o fim. Eu vi acordos a serem desfeitos pela força da fúria dos humanos a nível mundial, mas o que pude entender a 100% é muitos assassinatos em Angola, a sangue frio, jovens matavam-se sem piedade, e eu vi escuridão densa nesse país que acordei com o coração a bater com muita força, acordei com uma grande tristeza dentro de mim, e eu lhe respondi: tudo isto vai acontecer, tudo. Os 4 cavalos do Apocalipse. Um já passou, o segundo está em andamento, que é o vermelho. O terceiro vem ali, e o quarto, o amarelo, também vem ali. Pandemia, guerra, fome e 4 misturas dos três e mais os animais ferozes. Ok? É muito forte. E a pessoa me perguntou se isso é na grande tribulação. Eu disse, grande tribulação? Qual grande tribulação? É agora! Eu disse, você já está a viver esses dias. Agora, a intensidade vai aumentando. Porque você não está vendo que as chamas aí, os céus estão em chama. Ah, no Médio Oriente, no Golfo Pérsico. Oh, terra. Então, isso tudo é o preço do avivamento. Não é coisa pequena, não.
A coisa é grande. Por isso também a reação é muito grande do mundo espiritual. Dos dois mundos espirituais, nesse caso. Para poder abater o reino de Satanás, os montes, os outeiros, os arrogantes, os feiticeiros, os falsos profetas. Não seria com palavras persuasivas de sabedoria de homens, de imploração, de algumas rezas e orações, porque, Pai, aviva-nos como a canção, vem, aviva-nos, vem como a chuva que rega a terra, ó oh, Senhor, aviva, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, estou a ver uma nuvem no tamanho da mão de um homem, vai chover, e todos a gritar, vai chover, vai chover. Os céus estão fechados, vão chover como? O céu não se abre com canções. O céu não se abre com conversas, com plateias e não sei o quê, reuniões cheias com cruzadas e congressos. O céu se abre com guerra. E não é qualquer um que abre isso aí. Não, isso não depende. Não pense que se aparece alguém e dizer, olha, eu vou levantar-me para abrir o céu, ele abriria. Ia morrer. Né? Aliás, houveram homens que acharam que eles poderiam fazer isso. Morreram sem alcançar nem 0,1% do seu desejo. Nem um milésimo de percentagem. Então, mas Deus, a seu tempo, providenciou esse dia. E o templo está a ser edificado. E a glória vai encher toda a terra. E toda a carne vai saber quem que está falando na terra. E aqueles que desprezaram o dia das coisas pequenas vão ver o prumo na mão de Elias, abatendo os montes. E já começou. Silêncio profundo. Olha o pipiri. Agora a blasfêmia paga-se com morte por causa do prumo. A blasfêmia paga-se com morte. Eu vi. Essa igreja cresceu. E eram milhões do mundo inteiro. Eu vi milhões congregados no seu lugar, além dos milhões que estavam espalhados. Eu vi. Era uma coisa grande. Eu vi isso. Era uma grande igreja. Milhões e milhões e milhões e milhões se congregavam para a salvação. E todos cantavam. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos milhões. Somos um só corpo. E eu estava prostrado. E eu levantei os olhos do joelho e não consegui ver as últimas pessoas. Que a multidão era tanta que não vi o fim da reunião. Eu lembrei-me, desde o começo, lembrei-me dessa mensagem. Minha visão me levou até o primeiro dia. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? E eu vi os desertos da caminhada. Eu vi os vitupérios. Vi a infâmia. Tudo quanto lançaram contra nós. E eu chorava. Eu não sou pessoa de chorar. E eu me via chorar porque lembrei-me dos desertos. E eu cantava. De todas as nações, oh, nós somos um. Somos milhões. Estamos espalhados. Oh, em todas as nações. E todo o povo chorava. Até os que não estavam presencialmente estavam a cantar. Eu ouvia as vozes, saíam de todas as nações, até na China. Cantavam. Somos milhões. Estamos espalhados, oh, em todas as nações. Daqui a pouco. Eu um dia falei que essa vai ser a maior organização na Terra. Eu falei, a maior organização, um grupo de homens na Terra vai superar o budismo, o islamismo, o catolicismo. Sim, porque esse povo todo que está preso
nessas sinagogas é povo do Senhor. As cadeias vão ser quebradas, as algemas vão ser destruídas, e o povo que está em trevas vai ver luz. Pois até os que habitam na região de sombra da morte também, a luz vai resplandecer. Os cativos serão libertos, os prisioneiros serão postos em liberdade. Se me aparecer alguém dizer, sonhas muito, eu vou lhe dizer, era mais difícil ontem do que hoje. Se até você hoje duvidas, então ontem não duvidarias, blasfemarias. Porque há uns que blasfemam há uns que duvidam sem blasfemar, e há outros que blasfemam, ou então duvidam e blasfemam. Ok? Eu vou lhe falar, se fosse ontem você não duvidaria somente, também irias blasfemar, porque eu já falo isso ontem, em Açores, a sementinha da mostarda, a menor de todas as sementes, mas que hoje já não somos mais como nós começamos. Se alguém disser, tu falas muito, tu prometes muito, tu crias um cenário ilusório, um futuro, não sei o que, vou lhe falar, o que hoje existe, ontem não existiu. E ontem já falamos do que existe hoje. É mais fácil acreditar no que estou a falar amanhã, para amanhã, estou a falar hoje para amanhã, do que o que eu falei ontem para hoje. Por ontem não havia nem esperança, mas sim contra-esperança. Cremos na esperança e na contra-esperança. Hoje já não temos contra-esperança. Não tem. Nós não precisamos crer no contra-esperança. Porque hoje estamos a ver, aleluia, invisível, a fé cresceu, algumas coisas aconteceram, o poder se manifestou, e o crescimento é visível. Era mais difícil ontem, e não hoje. Por isso, quem acreditou em mim no deserto é um valente. É um valente. E não estou a falar aqueles que pularam e depois que quando viram que estava a melhorar, voltaram. Esses aí não são valentes, esses são covardes, mas foram perdoados. Aqueles que continuaram firmes. E não estou a falar também aqueles que continuaram firmes e que não ajudavam. Tem muita gente que passaram no deserto, torciam mais para que eu fracassasse do que vencesse, mas estavam sempre lá. Esses aqui também não. Então, esses são os inimigos. Estou a falar aqueles que estiveram a trabalhar, ajudar o homem nessa caminhada. Esses sim, esses são valentes. Esses não duvidaram da promessa de Deus por incredulidade. Alguns estavam só, está vendo, né? Mais ou menos alguém. Veja só, por exemplo, que contou o Rodrigues. É isso aqui. Que contou o Rodrigues, eu vivi isso. O Rodrigues contou, ele vive com um israelita. Tem um passaporte israelita, saiu em Israel, é conhecido como judeu. Lá nesse país do Ocidente, eu creio que lhe protegem como judeu. Não tem um judeu aí, e os judeus são protegidos no Ocidente. Principalmente quando tem lá os da direita, a proteção é absoluta. Sou da esquerda que tenta, não sei o quê. Agora você vê, ele tem um passaporte israelita, mas está a torcer que o Irão ganhe a guerra. Por quê? Porque, na verdade, ele não é judeu, ele é palestiniano que vive em Israel, os inimigos de Israel. Mas, para ter um benefício, ele se manifesta nas instituições como judeu. Tenha certeza disso. Se manifesta como judeu, para ter benefício, porque é um povo, que você sabe, por tudo que eles passaram. Então, e não somente, é um povo cheio de graça, como diz o anjo da Maria, cheio de graça. É? Mas ele não tem o sangue de Abraão. Eles são aqueles, os ismaelitas, estou a falar o sangue de Abraão, não, sangue de Isaac. De Abraão eles têm, mas eles não têm o sangue de Isaac. Eles têm o sangue de Ismael. E esses são os inimigos de Isaac. Por isso você vê que
Ele está acompanhando as notícias, segundo o Rodrigo nos contou, falando o Rodrigues bem triste. Israel está a ganhar. E o Rodrigues perguntou, oh, então você não deve ficar triste no teu país? Não, tem que ganhar o Irão. Então, muitos que estão na caminhada conosco não estão torcendo para nós vencermos. Tem muitos que estão a torcer para a derrota. Esses são os infiltrados, os inimigos que vieram espiar a nossa liberdade e se opor também à obra do Senhor, mas de uma maneira dissimulada. Para esses aqui, não tem pão para maluco, nem pente para careca. A seu tempo, os seus desvarios vão ser conhecidos e eles não ficarão no nosso meio, a não que passem no processo da metamorfose, da transformação. Sim, assim seriam as sete. Viu? O israelita a torcer que os judeus todos lhes matam, que terão que o Irão ganhe a guerra. Mas como ele está a ver que Israel está a matar todos eles, destruir aquilo tudo que você está a ver nas notícias é tudo mentira. Aquilo que você está a ver porque não sei o quê, o Irão, uau, uau. Ontem não te falei, estava numa uma mensagem porque Irão disse que vai acontecer alguma coisa nessa noite. Eu falei, esquece isso. Isso é guerra de palavras, faz parte da guerra. Isso é propaganda. Porque nesta noite o mundo não vai esquecer durante muitos séculos. Possivelmente que não sejam eles próprios que falaram, mas são os meninos das redes sociais que querem ganhar dinheiro com mentiras. Então, saibam disso, que por isso João disse assim, estás a ver esses que estão a sair? Eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, nunca sairiam. Você quer saber que tem muitos que não são dos nossos? Sabe tudo isso que eu falo? Se eu falar de alguém que já saiu, amanhã minha mãe vai se aperceber. Amanhã. Se mais ou menos eu falo de alguém, aquele saiu, deixa sair. Vão lhe ligar. Eu ando à espera. Só que eles, como são todos irmãos, ninguém fatiga, sangue não fatiga sangue, né? Por isso não se fatigam. Mas o dia que mais ou menos alguém desse que saiu dizer quem me dá as notícias todas é o fulano, se for servo, vou fazer o que Pedro fez, lá mesmo que fica. E vou falar, eu quero ver a polícia para vir me prender. Já entenderam o que eu vou fazer, né? Vou lhe mandar levantar e vou lhe fulminar mesmo aí de pé. Não fica ok. Você tem pessoas novas aqui. Eu tenho autoridade. Agora o que tem? Você não pode imaginar. Hum? Você não pode imaginar como eu me encontro agora. Qual é o passo que eu dei? Passo um salto bem grande. Um outro nível espiritual. Muito forte, você está ouvindo. Muito forte. É terrível. Assim mesmo como já mudei o tom, tem pessoas que estão aí a tremer com medo. É terror muito grande. Por isso tem que abaixar o volume. O dia que alguém for traído, não, quem me dava as notícias é o fulano. Se for membro, vou lhe ignorar. Servo. E se eu quiser, vou fazer o que Pedro, quem fez? Moisés, não Pedro. Aquele de Pedro ainda mandou esse Macebo vão te enterrar. Lhe mostrou os pés. Eles estavam fora, né? Estás a ver o quê? Não, estou a ver uns Macebos que estão lá fora. Como a porta está fechada, só estou a ver os pés dele. Esses é que enterraram o teu marido. Também vão te enterrar. Pedro, Pedro, Pedro mandou uma mulher para ver lá fora. Ainda lhe perguntou: estás a ver o quê? Não, estou a ver pernas, patas de umas pessoas que estão lá fora. Ok. Esses mancebos estão à espera. Ele nem sabia que o marido morreu. Já enterraram teu marido. Esses também vão te enterrar. Caiu. Pô. E entraram os mancebos, lhe arrastaram e foram lhe enterrar. Não, para quê? Esquece isso. Dá trabalho, enterra. Enterra o quê? É abrir a terra.
E eu dizia, se fores enterrado, porque eu não sou Elias. As pessoas não podem fazer brincadeira. Você tá, pelo dinheiro, vocês estão a colocar. Você viu aquela senhora aí. E aquele foi ignorante. Veja só, se uma ignorante não foi poupada, e você que não é ignorante, não vou explicar por que ele é ignorante. Ele não pertence a Estene, nunca esteve aqui. Ele só foi incitada pelos pentecostais e outros movimentos. Ouviu falar que eu sou falso profeta. E quando ele viu que a igreja queria ficar lá na rua dela ou na vizinhança, é daquele que os pastores dele disseram que é falso profeta. E ele começou a fazer a cabeça das pessoas, a dizer que vai vir essa igreja do falso profeta, aquele falso profeta, não sei o que fala à toa, como ele diz, fala à toa, aquele que não corta cabelo, não sei o que, não vamos lá, não vamos lá, não vamos admitir e tal. É ignorante, mas Deus não teve ela por inocente. E você que está me ouvindo todos os dias a dizer, cuidado, não brinque com fogo. Ouvi que aquela jovem aí, esse repórter, eu chego até mim, ligou para alguém dizer que tudo que falam de mim lá, eu me contam. Você está pensando que eu falo nas costas das pessoas? Eu falo abertamente. Alguém perguntou dela aqui, eu disse, deixa aí. Eu não. Ainda bem que eles estão mesmo, desta vez, eles estão mesmo, aprenderam a lição de ficar em silêncio. Tem que tirar o exemplo de uma jovem. Essa, não vou falar quem é ela, mas é muito forte. Teria sido incitada por alguém, e ele falou, diz assim, um homem desse que enfrenta o MPLA, e o MPLA não lhe faz nada, eu não vou lhe afrontar. Você quer para eu morrer, né? Você está maluco, né? E essa pessoa esteve aqui outro dia, eu lhe falei, você incitaste, estava lá, ó, foi buscar dinheiro. Você incitaste a fulana para quê? Não, é mentira. Disse, você incitaste. Disse, agora estás vindo, né? Disse, mas estás perdoado. Ouviu? Sabe, o exemplo dessa pessoa é que deveriam todos seguirem. Um homem que enfrenta. E o mais perigoso não é MPLA, é a Igreja Católica. Se você não sabia. A Igreja Católica já era antes que o MPLA existisse. Quando o MPLA veio, encontrou já a Igreja Católica. Todos eles foram gerados pela Igreja Católica e as suas filhas foram formados lá nas escolas deles. Ok? A Igreja Católica tem mais povo do que o MPLA. O povo do MPLA todos são da Católica. Quando eles quiserem, eles tiram o povo dali. Por isso eles são mimados. Ok? Por quantos anos que eles derramam sangue? Séculos, milênio. Eu disse que se eles fossem para subirem para outro nível, estariam no plenitude do sol. Mas como eles são mulher, tem que ficar mesmo aí no lugar da mulher. Como no casamento, lugar da mulher, da mulher tem que ficar no lugar dele. Toda mulher que quiser ser sol é rebelde. Estão a entender? Alguém disse, não, ele falou, disse, sim, existem essas pessoas. Eles estão a pensar que estão a fazer brincadeiras, estão a fazer jogo de... Hein? Vocês estão a se... Vocês não sabem que... Deixa eu vou falar. Alguém vai perguntar, mas esses que fazem isso não são julgados por quê? Não, vou explicar por que eles não são julgados. Querem saber? Quem quer saber? Se aquele de fora falou só uma vez e morreu. E esses aqui continuam e até insistem sempre e não são julgados. Querem saber? Não, já sabem. Pensei que tem alguém que queria saber. O José Meling disse que quero. Mas quem? Jaciara, eu vou explicar agora. Há um adversário contra ti. Ok? Você pode lhe amaldiçoar, não lhe acontece nada. Deus
sempre levanta um inimigo para te perturbar, para te atormentar, para ajudar na provação. Deus levanta. Quando estou a falar levantar, permite, ok? Deixa que Satanás faça isso. Então, cada um tem a sua missão. E cada missão tem o seu tempo. Está a entender? Antes do tempo da missão, e ele tem a autorização, tem a permissão de Deus. De te, por exemplo, mais ou menos, alguém lá no serviço está sempre te perturbar. Se ele está a participar do processo da preparação de você, ou então está a cooperar com Deus, está a ser usado para você ser preparado, pode lhe mandar um áudio de perturbação, vai ficar de pé. Ele até vai te falar, viu? Você já não amaldiçoaste? Eu estou vivo. Você não me aguenta. E você vai dizer, oh, não, ele é muito forte. Não, não é muito forte. Muitos deles até nem feiticeiros são. Muitos deles são pequenos feiticeiros. Geralmente esses que são usados não são feiticeiros. Se são feiticeiros, são pequenos. Os grandes não entram na guerra. Só desta vez. Desta vez, por causa da minha guerra, entraram mesmo homens poderosos dentro da igreja. Não, aí já é outra coisa. Por causa do... Porque os pequenos já não conseguem mais vir me atacar. Não é que eles me atacam assim, não conseguem ficar para fazer esse trabalho que eles fazem. Então tem que ser homens bem carregados e que vão resistir aquele período. Muitos deles já estão embaixo, mas estão lá. Por isso você vê que quando eu tenho visões das pessoas que me atiram pedras, já vos falei, são sempre crianças, são bebês espirituais. Por que bebês? Que significa não estão no meu nível de guerra. Não estão. São crianças. Então, eles são usados para depois serem sacrificados. O diabo sabe que essas pessoas que são usadas para perturbar o cristão, se o cristão não desistir, essa pessoa depois vai ser julgada. Então, o diabo lhe sacrifica. Enquanto o tempo do propósito não chegar, não há espada, decreto, não é nada que ele tira do teu caminho. Não há. Porque ele está aí com liberação celestial. Ele está lá porque o céu liberou para que ele esteja aí. Porque os homens, a igreja, os filhos de Deus, crescem com lutas. Tem que ter alguém que te odeia, tem que ter alguém que te persegue, tem que ter alguém que se oponha aos teus projetos, tem que ter um feiticeiro, tem que ter um vizinho, tem que ter alguém na família, tem que ter alguém que te dá trabalho para você continuar a ser crente da verdade, a continuar a orar e a vigiar, continuar a orar, e isso vai trazer crescimento. Quando terminar o tempo determinado, eles fogem. Você pensa que alguém vai lhe sai? Por isso você anda a ver as pessoas a fugirem. Esses todos que fogem é porque o tempo chegou ao fim. Os que ainda não fugiram é porque esses têm um tempo maior para avançar. Estão entendendo? Porque se ele não fugir depois que o tempo terminou, morre. Antes do tempo terminar. Ele já controla, ele já sabe. Ele já sabe que eu tenho X anos dele perturbar. Antes dos X anos chegar, quando faltar alguns dias ou meses, ele foge. Veja, vou vos contar um exemplo. Quando eu saí do quintal, eu encontrei um maluco que vivia fora da igreja que eu fui alugar. Um mulato. E não era maluco, era um macumbeiro. Eles já tinham preparado aquele lugar. Eles já sabiam que quando ele terminar o propósito das 70 semanas de jejum e oração fechado, sem sair fora, ele vai sair do quintal. E as pessoas que vão vir procurar, vamos lhes guiar até que... Você não pode imaginar. Os que ele vai dar missão, vão aparecer e dizer, olha, tem um armazém aí. Vocês não querem aquele espaço?
Eles é que fazem isso. Já tinham preparado e passa com a permissão de Deus. É incrível. Se você não entender as coisas de Deus, você vai pensar que você não é de Deus. Como é que é? Ouviu? As pessoas foram guiadas até aquele lugar. Quando vieram me falar, eu gostei, porque já estive lá como obreiro, porque aquilo era a Igreja Universal. Me falaram, mestre, achamos um lugar bom, muito bom na Quinta Rita. Como assim? Disse, oh, é lá onde eu era obreiro. Não é assim, assim, disse, disse, que coisa boa. E eu lhe falei, tem dois armazéns aí, qual desses? Não, o primeiro. Nós começamos no primeiro, depois passamos para o segundo. Eu disse, é lá onde nós começamos. Tem dois armazéns gêmeos, né? Eu conhecia que aquele era a minha praia. Eu disse, lá atrás, eu disse, olha, é verdade. E como é que é? Olha, pá, só que é muito caro. É muito caro. $3.000 por mês. Não, $2.000 por mês. Naquele tempo era muito dinheiro. Não, 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 não. Calma aí. Estou lá, pá. Seis. Eu vou negociar com ele. E eu fui para lá. E ele me conhecia. Tu não eras obreiro da igreja? Sim. Ah, agora já és pastor? Sim, sou. Me contou já como é que a Universal saiu dali, não sei o quê, como quase que lutaram, o pastor, não sei o quê. E eu negociei, 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 negociei. Bateram 500, me ficou 1.500. E dei 5 pau, 5 passa 500, 4,5. 3 meses. E aquilo é herança da família, é aquilo ele é o que controlava, bisnou os outros. Viu o dinheiro, aí, pá! Olha, entra, já tá aqui a chave, tá, 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 tá. Epa, e esse homem que tá... Era preciso tirar o homem. Só eu que consegui lhe tirar dali. O rapaz estava a fazer a obra, o homem sempre lá. O rapaz jogava o lixo dele, quando chegavam, voltavam e encontravam lá. Eu tive que chegar lá e dizer, estás a brincar comigo, né? Ele me chamava de quem? De Barack Obama. Era, filho, o nome que ele me dava é Barack, né? Barack. E como é? Barack. Como é que é esse bandido aí? É Barack mesmo, né? Ou Baraka. Baraco. Barack Obama. Ah, Barack Obama. Viu? Ficou já esquecido, não, viu? Não era famoso. Até o nome dele já nem, já nem estou me lembrando mais. É a fama, é a glória dos homens. Não vale para nada. Ontem, quem poderia esquecer desse nome? Eu já estou, é Baraco ou Baraka? Já era. Óbvio? E eu falei, estás a brincar comigo, né? E ele se retirou e foi levantar o seu lugar lá no outro lado da estrada. Não era lixo. Quando ele ficou lá, o dos aldeões já não lhe dava mais lixo em outro lugar. É incrível. E é próximo. Aquilo para sermos invadidos com cheiro, quando chovia, e as autoridades lá sanitárias não iam buscar lixo amontoado. Fomos invadidos com um enxame de mosca, você não imagina, no domingo. Aquilo são guerras. Representava muito o pecado que estava lá na igreja. E as moscas estavam a simbolizar o pecado, a sujidade. Mas por que eu estou falando desse homem? Ficou lá durante não sei quantos meses. Aquilo é afronta. Gritava, à noite ia bater com as pedras na parede, por causa das orações. E não eram orações de gritar, não, assim mesmo de joelho. Ele é bruxo, ele ouvia, sentia, estão fazendo muito barulho. É muita confusão, muita confusão. Ameaçava as pessoas, porque não sou quem. Não saiu, até que chegou o tempo próprio. Foi uma verdadeira perturbação, grande perturbação. Um demente, maluco, não era nada maluco. Um jovem mestiço. E antes de sair, despediu: tô embora, tem muito fogo aqui. Oh, fogo como? Xá, fogo, caiu muito fogo, já não fico mais aqui. Andou.
E veja que ele tinha um gato, dormia com um gato grande. E esse gato circulava aí. É um tormento terrível. No dia que ele saiu, o gato foi atropelado. Só para vos mostrar o mundo espiritual. E lhe atropelaram mesmo na entrada, mesmo já para quem vem para a igreja. E ninguém lhe tirou. E as pessoas que passavam lá tinham que fazer. "Ah". E as pessoas diziam, oh, não é aquele gato que andava com aquele maluco aí? Sim. Oh, o maluco não está, o gato também morreu. Estão a entender? E só saiu, numa hora, acho que os rapazes oraram, mandamos-lhe fogo, oramos, fizemos propósito, uns foram lá deitar sal, foram lá jogar água consagrada lá no lixo para ver se ele fugisse. É mentira. Só quando chegou a hora é que ele foi embora, porque estava no propósito de Deus. Nós temos que pagar aquele preço. E depois foi. E quando foi, o que seguiu é a tribulação. Não é brincadeira, não. Igreja. Então, cada inimigo que é levantado, aqueles que passam com a permissão de Deus, vão sair no tempo que Deus determinou. Não são eles que determinam. Por isso você vê que eles continuam aí a fazer das suas. Mas o julgamento vem. Vai vir. Pode fugir. Pode sair. Nabucodonosor foi usado por Deus para vir punir Jerusalém. E depois Deus disse: e eu voltarei e vou punir Nabucodonosor. Ouviu? Eu depois vou punir Babilônia. Vou desregar a Babilônia. Vou acabar com a Babilônia. Ouviu? Eu sempre disse isso. Saddam Hussein tentou levantar Babilônia, executado. Ayatollah tentou levantar Babilônia, vai ser executado também. É muito forte, né? Hã? Deus disse por quanto vocês. E ele mesmo que lhes usou, mas ainda está lhe julgar. Você foi destruir o meu filho, você acabaste com a minha cidade, eu vou te visitar. Ele bem deveria dizer: não, mas você que me mandou. Sim, eu te mandei para depois te destruir. Eu te usei